Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, nós damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que é gravado nos estúdios da TV Metrópole e hoje nós vamos receber em nossos estúdios Adão Luiz de Andrade, presidente da Adão Imóveis. Vamos falar sobre o mercado imobiliário, o que aconteceu em 2014 e as perspectivas para 2015. E para isso nós convidamos os nossos dois conselheiros, cada um representando o setor, para ajudar nesse debate importante, que é ele, Roberto Elias, diretor do Sinduscom, e a doutora Darlene Liberato, que é advogada, né? Lembrando que o programa é transmitido todas as terças-feiras, a partir de agora, com novo horário, às 22h45, com reprise quinta-feira, às 22h45, sábado, às 20h30 e domingo, às 22 horas. Você pode nos assistir pelo sinal 24 da NET e também pelo site de transmissão metropolenews.tv.br. Gostando dessa matéria, querendo recomendá-la posteriormente, ela fica arquivada no Portal Nacional de Notícias, metrópole360.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com essa entrevista, você não sai daí não. Economia na mesa, Coca-Cola. A dica de hoje é para você aproveitar aqueles pedacinhos de queijo que sobram e ficam endurecidos. Rale e guarde em um recipiente fechado e aí salpique nas suas receitas. Quer outra dica para fazer render mais? Coca-Cola 2 litros retornável. Levando a garrafa, a Coca-Cola sai por apenas R$ 3,69. É a escolha inteligente que faz diferença no fim do mês. Coca-Cola retornável. Sua refeição pode ser essa Coca-Cola toda. Dando início à entrevista dessa noite, recebemos em nossos estúdios Adão Luiz de Andrade. Adão, obrigado por vir ao Programa Negócio, nos dá a honra de poder falar um pouquinho da sua história, da sua vida, também compartilhar da sua visão como empresário, como empreendedor no Brasil e no estado de Goiás. Boa noite. Boa noite. Eu que tenho o prazer de estar aqui, fiquei honrado pelo convite e se eu puder colaborar com alguma informação, no debate, é um prazer. Convidamos também o Roberto Elias, diretor do Sinduscom, já presidiu essa instituição por uma ou duas vezes, Roberto? Uma vez. Uma vez, né? Obrigado por você vir. Estou com saudade de você, muito tempo que você não vem ao Programa Negócio. Satisfação, Debré, é um prazer a gente estar aqui junto do Adão, que além de um grande vendedor de imóveis, é também construtor. Vai ser muito bacana nosso bate-papo aqui. Isso, e para tornar essa noite mais bonita, claro, nós tínhamos que trazer pelo menos uma mulher, né? E ela, a doutora Darlene Liberato. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Assim, super curiosa para conhecer a sua história. Eu gosto muito de história de heróis e eu acho que eu considero a sua trajetória uma trajetória de herói mesmo. Bom, eu agradeço e se eu puder realmente falar sobre isso, porque realmente não é fácil você ficar 30 anos no mercado imobiliário com o seu nome estampado na porta do seu negócio, né? E com toda a humildade, com toda simplicidade, com sucesso. Que bom. Então, eu costumo dizer que... Crescendo e influenciando pessoas. Sem dúvida, né? E fazendo amigos. Exatamente. Nós estávamos no intervalo aqui, a gente estava até por questões de curiosidade, hoje nós temos até que mostrar aqui nos bastidores do Programa Negócio. Para quem não sabe, a doutora Darlene tem uma história de musa, né, Roberto? Você resgatou aí, a irmã dela foi Garota Araguaia. Depois a gente não... Era como se fosse um Miss Goiás, era o concurso mais concorrido que tinha da beleza. E a família dela tem essa qualidade, todas bonitas. Nossa, obrigada. Adão, vamos começar o seguinte. Primeiro, nós temos 3 blocos desse programa. O primeiro bloco eu gostaria de falar um pouquinho da origem, né? E aí eu dou a liberdade aos dois para também que esteja te interrompendo, matando as curiosidades, tá? Mas eu gostaria de te contar o seguinte, para as pessoas que não lhe conhecem, não sabem da história do seu empreendimento, como é que surgiu a Adão Imóveis, como é que foi o primeiro início, o primeiro pontapé, né? A primeira caminhada para chegar até esse momento, as dificuldades superadas, né? E as vitórias também alcançadas. É um momento de retrospectiva para a gente conhecer um pouquinho da sua história como empresário e empreendedor. Pois não. Debré, eu gosto de contar a minha história, assim, às vezes quando eu tenho oportunidade, não para o exibicionismo, mas como exemplo. Eu comecei como corretor de imóvel em 1978, e fundei a Adão Imóveis em 1984. Então eu estou no mercado imobiliário há quase aí 36 anos, a Adão tem 30 anos. Então o mercado imobiliário ele me proporcionou ver diversas fases, não só do mercado imobiliário, mas da economia como um todo. Eu não sou muito velho, mas estou bastante rodado. Então, eu sou otimista por natureza. Eu montei a empresa, na época,
porque tinha algumas dificuldades para trabalhar, para fazer o meu trabalho. Então eu comecei em 1984, as pessoas com quem eu tinha mais relacionamento, que me conhecia, a gente foi se aproximando. Você vem de onde? Eu nasci, na verdade, nasci na roça, como a gente fala. Mudei para Itumbiara com 11 anos de idade. Lá eu fiquei até meus 13 anos. E aí a minha irmã um dia chegou, minha irmã mais velha, falou, não dá para criar o Adão aqui, vamos levar ele para Goiânia, porque lá tem mais oportunidade. E assim foi feito. Eu vim para Goiânia com 13 para 14 anos. Como eu estava falando aqui, eu fiquei 1 ano desempregado, morando em Campinas. Então, só para você ter uma ideia, assim, para as pessoas verem como é que elas têm que ser otimistas. Tinha vez que eu vinha para Goiânia para procurar emprego, eu só tinha um passe. Então, eu não podia usar ele para vir. Eu vinha a pé, vinha aí pela... onde é que tem a estrada de ferro, eu vinha a antiga estrada de ferro, e deixava o passe para mim poder usá-lo na minha volta. Então eu ficava ali na Anhanguera, na Rua 4, perguntando, tá precisando de empregado? Não, passa depois. Então eu não desanimei. Aí a minha mãe tinha uma pessoa, um parente aqui numa das lojas grandes, a Novo Mundo, do seu Luziano, que eu tenho orgulho de ter trabalhado, de ser um colaborador dele por muitos anos. A mulher dele, que é parente da minha mãe, nos deu essa oportunidade. Eu fui trabalhar como office boy no Novo Mundo, encerar o chão, passar cera parquetina, passar escovão, que muita gente também está nos ouvindo, nem conhece, sabe, conhecia talvez a enceradeira. E eu nunca me desanimei. E ali eu fui galgando, né, posições, escriturário, chefe de crédito, depois fui ser gerente das lojas Novo Mundo e depois ingressei no mercado imobiliário, onde eu estou até hoje. Você foi gerente do Novo Mundo, você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Então, essa é outra coisa que eu acho que as pessoas têm que acreditar. Mas por quê? Porque eu sempre fui focado, sempre acreditei naquilo que estava fazendo e procurando fazer bem feito. Então, eu acho que eu fui... As pessoas dizem, mas a pessoa tem sorte, né? Então, eu estava até participando de uma convenção agora da minha empresa, nós estávamos falando sobre sorte. Existem pessoas, às vezes, que têm sorte, vai para um negócio e perde ele porque foi mal conduzido. Não quer dizer que foi a sorte que influiu, né? E, às vezes, existe o inverso. Então, A melhor definição que eu vi, Adão e telespectadores, sobre sorte é dizer o seguinte, é a pessoa qualificada, preparada, pronta e passa uma oportunidade. Sim. Aí ela tem condição de pegar e ela Sem faz daquilo dúvida. um grande sucesso. E eu queria te juntar isso aí, uma minha. Quanto mais trabalho, mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, Debré... E aí, Adão Imóvel, como é que você chegou Tá, nisso? aí é o seguinte, nós vivemos uma época, como crise, ela existe em todas as épocas, né? Se as pessoas estão achando que agora a gente está numa crise, mas todas as pessoas que estão nos ouvindo já passaram várias crises, momentos bons e momentos ruins. Eu acho que esse é um momento realmente difícil que nós estamos vivendo, mas quando eu fundei a Adão foi exatamente em função de crise. Na época o mercado imobiliário estava em crise, tinham poucas opções e aí eu montei a minha empresa que eu pudesse ter meu espaço. Então aí eu lancei o meu primeiro empreendimento em 84, então a gente viveu... Você se lembra quando corretor, em quais empresas que você trabalhou aqui em Goiânia? Sim, eu trabalhei na Urbis, que hoje é uma grande empresa também do mercado imobiliário, e trabalhei também na Veplan, que era uma outra empresa que tinha aqui em Goiânia também. E trabalhei na Leonardo Riso também. E depois eu fui e montei a minha empresa, e da qual eu estou na 94 Setor Sul? Na 94 do Setor Sul. Começou na Alameda Botafogo. Adão, eram 2 portinhas ali na Alameda Botafogo, aí nós mudamos para 94 no Setor Sul ali, em sede, já era sede própria, e depois nós construímos na 136, onde é que fica a nossa Então, loja primeira principal. pergunta, Adão. Então é o seguinte, quando a pessoa vai... As pessoas que estão nos assistindo são empresários, muitos empreendedores, tem pessoas que nos assistem até fora do país, até pela transmissão que nós fazemos simultaneamente via online. E quando nós estamos falando sobre o momento certo, da pessoa deixar de ser um colaborador de um empreendimento, né? E aqui eu tive agora recentemente com o Rivas, da Quick, o meu amigo saudoso Hélio, que presidiu a Eternite, que começou como engraxate, e eles falam que tem um momento certo que ele fala, não, agora eu posso mudar de patamar, né? E eles geralmente baseados por algo concreto, que seja por intuição ou com a qualificação. Então, o que te levou você a falar assim, não, agora eu estou pronto, eu vou deixar de ser colaborador e eu vou passar a ser empreendedor? Então, Debré, uma das razões foi essa questão de oferta, no caso de trabalho, de produtos, que na época a gente estava vivendo essa crise. Então eu queria o meu espaço. E a outra é quando você se sente seguro, você sente que você está maduro. Então, para mim chegar a montar a minha empresa, eu trabalhei 6 anos como corretor imobiliário.
no mercado imobiliário. E a outra coisa que eu acho importante, Debré, é você... Eu tenho um exemplo do meu filho, o Murilo, é o superintendente da Adão hoje. Ele se formou em São Paulo, em Direito, trabalhou lá, trabalhou no mercado imobiliário, e um dia ele chegou e falou: pai, eu estou pronto para colaborar com a empresa, com a Adão Imóveis. O que o senhor quer de mim? Eu disse para ele: eu quero duas coisas suas apenas. Eu quero foco e treinamento. Você não precisa ser nenhum gênio aqui dentro. E é o que nós praticamos até hoje, e que eu acredito que é o que dá certo. Então, a primeira coisa, você tem que se preparar. Nada acontece por acaso. Então as pessoas que estão nos ouvindo, seja o que ela for fazer, desde o que você falou de um engraxate, que hoje nem é mais possível ser engraxate, é proibido nesse país, até um cargo de expressão, você tem que treinar, e no seu negócio é treinamento, foco e treinamento. Então o que aconteceu comigo foi isso, eu achei que eu estava maduro e realmente não é fácil. A pessoa abrir um negócio, ele tem que estar seguro realmente de si. Ele tem que estar com bastante conhecimento, ele tem que ter uma base, não pode ser uma aventura, porque os negócios não perdoam, né? O mundo do negócio não Adão, deixa eu te fazer uma pergunta, por curiosidade. Nessa trajetória sua, você trabalhava como corretor e até chegar ao Novo Mundo como gerente, você estudava? Estudava. Então, doutor, é o seguinte, eu estudava, eu trabalhava de dia e estudava à noite. E, inclusive, é uma história interessante sobre o negócio de estudar, que eu, com essa história, eu trabalhava na empresa que eu falei do Novo Mundo, eu começava às 7 da manhã e parava às 7 da noite. Então, o que acontecia? Quando eu chegava, eu prestei 8 vestibular para passar em um, Debré. Você sempre chegava atrasado na escola. Quando eu chegava, exatamente, eu já chegava cansado, já tinha perdido quase que a primeira aula, e um dia eu falei, eu vou parar de estudar nesse momento e vou me dedicar ao trabalho e volto depois. Assim eu fiz, não vou dizer que é a maneira correta, mas foi um período para que eu pudesse dedicar, para ter condição de pagar os meus estudos. Solteiro ainda nessa época, Solteiro. Já com família? Não, e pelo que você está me dizendo, se você chegou ao cargo de gerência aos 17 anos, mais 6 anos como corretor, quer dizer que você fundou sua empresa, você tinha menos de 30 anos. Não, doutor, né? é o seguinte, é o inverso. Eu montei a Adão Imóveis, foi depois. Primeiro eu trabalhei no Novo Mundo. Quando você montou a Adão, você tinha uns 30 anos. Quando eu montei a Adão Imóveis, eu tinha 30 anos de idade. Deixa eu te fazer outra pergunta, por curiosidade. Sempre os grandes empreendedores têm uma pessoa que o ajudou financeiramente para dar, assim, o primeiro empurrão. Então, assim, eu sei que para montar uma estrutura, por mais singela que ela seja, obviamente você não deve ter começado com uma sede própria, quer dizer, móveis, aluguéis. Teve alguém que te deu a mão naquele momento exato? Olha, doutor, é o seguinte, eu tive pessoas que foram, assim, colaboradoras, me ajudaram, dando produtos para que eu pudesse vender, né? Mas eu te digo, essa é uma outra coisa, eu nunca tive, talvez eu seja uma das pessoas que não teve ajuda de ninguém. Eu tive que realmente construir, colocando tijolinho em cima de tijolinho. E, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento. No mercado imobiliário, eu sempre tive pessoas que me dei bem. Então, teve várias pessoas que colaborou de uma forma ou de outra, me dando produtos para vender, me orientando, trocando ideias. E no começo, pelo que eu Então, acho que esse foi o meu investimento que eu recebi. Não foi de forma direta financeira, mas foi de uma outra forma. E sempre o que começa de pequenas imobiliárias é a carteira de aluguel, né? Seria isso que segurava? Tem também o setor. Eu mexi também com aluguel. Depois chegou um período que como eu falei aqui anteriormente, eu achava, não dava, no meu caso, para mexer com aluguel e com vendas, porque eu não me sentia preparado para isso. E não dá para você fazer duas coisas se você não estiver preparado, não é isso, Roberto? Concentrar em um e fazer bem feito aquela, Então, naquele momento, eu procurei me concentrar na área de lançamento imobiliário, que eu falei, essa eu conheço, eu já estou nela, cresci nela, comecei nela, então eu me dediquei. Hoje, eu acho que seria um nicho de mercado que eu poderia ter na nossa empresa, mas hoje nós focamos. A Adão Imóveis era uma promotora pura. Eu tenho a Adão Imóveis e tenho a Adão Imóveis Vida Nova. A Adão Imóveis trabalha com produtos de 200 mil acima e a Vida Nova trabalha com produtos até 200 mil. Antes de a gente adentrar nessa questão do mercado, nós temos um quadro aqui que é voltado para lideranças, que é a SAD que apresenta, voltada para o trabalho de coach de liderança. Ela traz uma mensagem. Enquanto ela apresenta a mensagem, eu gostaria que nós encerrássemos esse quadro com uma frase sua que exemplifica essa história sua da sua origem, né? Resumidamente, o que você aprendeu com uma frase que exemplifica bem quem é o Adão e os seus empreendimentos, tá? Vamos acompanhar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre vantagens competitivas?
Falando sobre empresas que investem em determinados segmentos e falando de diferencial competitivo, empresas que investem em preço, elas têm apenas 60% de diferencial competitivo. Enquanto que empresas que investem em propaganda, elas têm um target aí de 1 ano de diferencial competitivo. Empresas, em contrapartida, que investem em infraestrutura e estrutura, elas têm 1 ano de diferencial competitivo. Empresas que investem em pessoas, no desenvolvimento de pessoas, têm cerca de 7 anos de diferencial competitivo. Isso é uma grande diferença, não é mesmo? E falando do mercado imobiliário, nós entendemos que nós tivemos, com base nas informações de empresas de grande porte do setor, uma redução de cerca de 30% desse mercado. Enquanto que a Adão Imóveis, ela perdeu apenas 13%. Foi uma empresa que tem um diferencial de investir no desenvolvimento de times e liderança. Eles investem muito no desenvolvimento das pessoas e dos seus líderes e gestores, portanto, não é isso? E eles puderam, então, ter esse diferencial competitivo, reduziram apenas 13%. Isso mostra realmente da força que se traz através do desenvolvimento das pessoas e do diferencial de atendimento. A perspectiva para esse ano, inclusive, é de manter, enquanto a maior parte do mercado, empresas do próprio segmento imobiliário, é de redução ainda maior. Isso trata de custo, sim, de tempo para desenvolver, portanto, dá trabalho, mas investir em pessoas realmente faz toda a diferença e te traz um grande diferencial competitivo, porque os números apontam, inclusive, que são 7 anos de vantagem competitiva. Fica a dica, então, para você investir em pessoas. Quero agradecer aqui a participação da Sádia Bianchi, que traz aí dicas importantes sobre liderança, sobre coach, né, voltado para os executivos. Adão, eu te pedi uma frase aí que, para resumir esse primeiro bloco, né, que exemplifica essa história da origem do seu empreendimento, com você como empresário e empreendedor. Olha, Debray, o que eu poderia dizer? Eu acho que assim, se você tem um sonho, você tem que acreditar nele. Então, é acreditar no seu sonho. Se você acredita, você tem que ir em busca dele. Foi o que eu fiz. Eu sempre sonhei em me realizar profissionalmente, financeiramente. Então, eu nunca desisti. Então, seria acredite no seu sonho e faça alguma coisa para que isso aconteça. Pronto. Frase de Adão Luiz de Andrade. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer aqui as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível para todos os goianos e você que está nos assistindo via online em qualquer lugar do mundo. O programa é voltado para empresários e empreendedores, né? Esperamos assim contribuir com o seu planejamento, com a sua realização do seu sonho. Vamos lá, voltamos já. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Se você estiver nos assistindo online em qualquer lugar do país, nós estamos contando a história aqui de um grande empresário e empreendedor, Adão Luiz de Andrade, que é proprietário da Adão Imóvel e da construtora... Da Souza Andrade Construtora. Andrade. Então nós temos 2 visões para falar do setor imobiliário, mas também falar do setor de construção. Né? Sim. Adão, antes da gente iniciar falar um pouquinho de mercado, eu quero que a gente conclua um pouquinho da vida profissional e pessoal, porque aqui nós temos uma missão. É mostrar que pessoas que trabalham, que se esforçam, como você disse no intervalo, antes de nós irmos para o intervalo, que acreditam nos sonhos, essas pessoas podem, sim, nesse país, apesar de todas as divergências, Darlene e Roberto, podem sim construir um futuro melhor. Né? Nós temos 7 anos, 8 anos que nós estamos contando histórias de pessoas que se superaram, cresceram e fizeram um futuro melhor que tinha o seu passado. Né? E isso é a missão do programa Negócio. Quantas oportunidades nós tivemos aqui de aprender com grandes lideranças e essa é a nossa missão. Vamos falar um pouquinho de mercado. Nós temos um quadro aqui que é a FIEG Acontece, da Federação da Indústria do Estado de Goiás, onde o nosso presidente Pedro Alves sempre traz uma análise sobre esse mercado que nós estamos vivendo. E eu vou pedir para que ele faça uma avaliação, Adão, eu convido a Darlene e o Roberto também para participar disso,
desses primeiros 30 dias, né, o primeiro mês do novo governo da presidente Dilma, das ações tomadas pelo ministro Levi, né, e sobre como o mercado tem respondido. E aí, em seguida, nós vamos trazer uma outra participação também. Presidente. Bem, nós já estamos aí, passamos o mês de janeiro, e quando foi anunciado a equipe econômica, a gente ficou de certa forma apreensivo com relação ao novo ministro, que a gente não tem nada contra, mas vindo da área bancária, a gente preocupa com a questão dos juros, porque o Brasil precisa de investimentos, não tenha dúvida, o Brasil precisa de investimento, e investimento tem que ser com juros compatíveis com o setor produtivo. E outra coisa também, há uma preocupação do controle da inflação. E os ortodoxos sempre dizem que inflação tem que subir o juro. E nós já contestamos isso, nós entendemos que inflação se combate com produção. E a alta de juros significa aumento de custo, e aumento de custo significa em repasse para a população. E nós já dizíamos, então, logo em janeiro, que havia uma preocupação com relação aos controles inflacionários. E nós já vimos aí a prova agora, saiu o novo índice, só janeiro foi 1,2. Quer dizer, se for 1,2 todo mês, nós vamos ter uma inflação aí de mais de 14% ao ano. Então a gente fica preocupado, nós achamos que não podia ter essa tendência de alta de juros, isso é ruim para o país está numa situação complicada. O governo precisava, inicialmente, fazer o seguinte, cortar os seus gastos, não investimentos, mas gastos desnecessários, muitos que tem feito aí, para que houvesse um equilíbrio nas contas públicas, tivesse um superávit primário, aí não precisava estar subindo juros para poder captar mais dinheiro no mercado, não precisava disso. Mas a gente, que somos líderes empresariais, não podemos jogar a toalha e nós temos sim que enfrentar as dificuldades e tentar vencer esses obstáculos. Goiás é um estado exuberante, um estado que tem um potencial enorme e nós aqui no Goiás, nós haveremos de continuar fazendo desse estado um diferencial no Brasil. Goiás tem tido um comportamento diferente do Brasil. Enquanto o Brasil teve aí os números negativos aí de menos 3,2%, Goiás teve a nossa indústria 1,7% de números positivos. E nós vamos continuar nisso. E tanto é que nós estaremos agora, estamos partindo para uma viagem com o senhor governador do estado para a Europa, iremos para a França e a Itália, onde nós iremos buscar entendimentos com o setor empresarial desses dois países, visando atrair mais investimentos para Goiás. Nosso Goiás é um Goiás de grandes oportunidades. A prova é todos esses números que nós temos para mostrar para o mundo. Então a pretensão é que a gente vá atrair mais investimento e essas missões que têm sido feitas, principalmente capitaneadas aí pelo senhor governador, têm tido um resultado, têm dado uma contribuição para esse crescimento do estado. Então a gente que tem um propósito de sempre colaborar, de ajudar, de somar, estaremos juntos e vamos ver se a gente consegue algo de positivo, de efetivo nessa missão. Mas vamos continuar trabalhando em prol do nosso estado de Goiás, em prol desse Brasil que é um gigante, é um país que, se a nação conscientizar dessa potencialidade e dar um tom de seriedade, de hombridade na gestão pública, nós haveremos de colocar esse país aí entre as 4 potências do mundo em muito poucos anos. Nós vimos aí a participação do presidente Pedro Alves, que preside a FIEG, e também o Conselho Deliberativo do SEBRAE. Ele traz sua visão sobre as primeiras medidas tomadas nesse novo governo da presidente Dilma e também do seu ministro. Mas agora também eu quero convidar aqui o presidente da SETSEG, Paulo Lustosa, que fala da área de transporte, logística nesse país, né? E algumas medidas que impactaram esse setor, para que possa embasar o nosso debate. Vamos ver. Um breve resumo a respeito do mandato da nossa presidente Dilma Rousseff, o segundo mandato dela, no que concerne as obras de infraestrutura do setor de transporte e mais legislações pertinentes. Nós temos verificado uma dificuldade enorme do governo em dar continuidade
a essas obras necessárias do Brasil, obras de infraestrutura. Não só a questão das estradas, mas também a questão de energia, que tem se tornado um assunto recorrente nas discussões a respeito da continuidade, mas da reversão do crescimento do país. Então, nós estamos bastante preocupados com essa questão, porque nós não estamos vendo da parte do governo essa mobilidade, essa agilidade no sentido de dar prosseguimento às construções, às obras que tanto precisamos. Então, nós desejamos que o governo se recomponha, que a presidente tenha a habilidade de negociar com o Congresso essas questões de grande importância, para que nós possamos, pelo menos no ano de 2016, ter um crescimento aí perto de 1,5%, que não é bom. Os nossos cenários são ruins, nós temos cenários ruins e menos ruins, nós não temos cenários bons. Então, vamos esperar que o governo tenha essa sensibilidade e dê providências necessárias a essa questão de infraestrutura e transporte. Obrigado. Quero agradecer também a fala do presidente da CETSEG, Paulo Lustosa, né, que traz sua visão aí, inclusive um setor que tem sido diretamente impactado porque os combustíveis, né, que nós temos que explicar para o brasileiro que o combustível, ele estava baseado num preço onde o barril do petróleo estava a $100, o barril do petróleo passou a estar praticamente a $50 e nem o brasileiro pôde usufruir disso, como o restante do mundo todo usufruiu. E além de não baixar o preço, no domingo da semana passada nós fomos presenteados com aumento de combustível que impacta na inflação. Pois bem, Adão, você que representa aí 2 setores, você conhece muito bem, vamos começar a debater esse setor. Essas primeiras medidas do novo governo da presidente Dilma, né, com essas ações de aumento de juro, aumento das taxas públicas, como energia, combustível, né, água. Como é que você está vendo isso impactando no seu setor diretamente, né? Bom, Debrey, nós temos realmente procurado debater, analisar o que pode acontecer nesse ano de 2015. A conclusão que nós chegamos é o seguinte: os juros que foram anunciados agora, que o Roberto aqui do Sinduscom está acompanhando, que houve um aumento de juro para os financiamentos da habitação, esses juros eles eram muito bons. Na verdade, há uns 2 anos atrás, se eu não estou enganado, a presidente Dilma, ela, por alguma razão, resolveu baixar os juros para a habitação. Não foi, Roberto? Ela baixou. E aí ela interviu no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Os juros já eram civilizados. Porque você trabalhar com juro de 10% ao ano, 12% ao ano, eu acho que não é nenhuma, nós já convivemos. Você tem uma ideia, Debrey? Nós do setor imobiliário, nós convivemos aí durante décadas com juro entre 18%, 20%, 21% ao ano para o mercado imobiliário, e isso foi muito bom, o mercado crescendo, desenvolvendo, a construção civil, né? E isso nunca nos causou problema. Quando nós estávamos trabalhando aí com juros de 8%, 9% ao ano, isso era fantástico. Com essa correção que foi feita agora, claro que nós gostaríamos de estar trabalhando com esses juros cada vez menor, que são juros civilizados. Você falar em juros de 8% ao ano, 9%, em relação a alguns países, em outras economias, principalmente no setor imobiliário, é muito alto. Mas para a nossa economia, eu acho que estava muito bom. Houve essa correção, que estão falando aí agora em torno de 10%, 11% ao ano, 9%, dependendo do perfil do cliente. Nós achamos que é perfeitamente aceitável. Primeiro, porque o cliente hoje, ele compra para morar. O cliente ele já tem um planejamento financeiro, ele sabe aonde ele vai investir. E outra coisa, Debrey, você sabe, nós temos correção em cada setor. Se os juros vão passar para 9%, 10% ao ano, mas esse cidadão também, ele foi reajustado no seu salário ou no seu negócio, ele repassou, como foi feito em outras épocas. Então, eu acho que não é momento para se desesperar por isso. Com todo, não tem uma questão, que é uma questão de taxa, né? Você colocou muito bem. O Brasil, taxa de 8%, 9%, 10% para as taxas que nós vivemos é excepcional. Excepcional. Muito bom. Porém, mas tem um outro lado que é a questão do psicológico, né? Sim. Você acredita que de repente isso não possa vir a impactar
somada a todas as outras medidas de aumento, de pessimismo, isso não pode vir impactar mais psicologicamente do que na questão da correção da taxa? Concordo, Debré. Acho que no primeiro momento isso pode acontecer, né, Roberto? Você até permite, Sim. você falou, nós temos que muita coisa para consertar. Sem dúvida vai ser um trabalho árduo, vamos ter um 2015 de muitas medidas, precisamos fortalecer essa equipe econômica, mas no nosso caso, no mercado imobiliário, pensando no grosso desse mercado, que são as pessoas que querem habitação para morar, importa muito a prestação. Ter o crédito e o valor da prestação caber dentro da renda. Mais até do que a taxa de juros. Não, mas não, você está falando, não estou falando que tem que subir taxa de juros exageradamente. Mas nós tivemos muito tempo o setor sem crédito. A construtora ela tinha que fazer o prédio e financiar. Com isso, o prazo era pequeno. O prazo sendo pequeno, a prestação era grande. Hoje, o que nós temos? Depois aí de alguns anos aí, as pessoas passaram a acreditar e viram que pagando pouco mais que o aluguel, pouco mais, a prestação pouco superior ao aluguel, ele tem um apartamento, ele tem uma casa própria, que vai ser um bem durável e que vai valorizar. Então, acho que é muito por aí. Você que está nos assistindo, que pensa em comprar o seu imóvel, aquela prestação cabe na sua renda, pode ir que não vai ser mau negócio, não. E essa crise, ela passa rapidinho. Eu concordo, sem dúvida nenhuma, Debré. O Roberto colocou muito bem. Eu acho que isso é uma realidade, não estamos falando aqui de nenhum sonho, né, de nenhuma fantasia. Então eu vou reforçar o que o Roberto falou. Quem estiver pensando em comprar, pode investir com segurança. O preço em Goiânia ainda está muito baixo. A nível de Brasil? A nível de Brasil. Hoje Goiânia é a 17ª capital com preço mais baixo. Né? Tem 16 capitais ou cidades grandes com preço maior do que Goiânia. Então, eu digo o seguinte, eu digo e assino embaixo, podem investir, o mercado imobiliário é seguro. E só para você ter uma ideia, Debré, lá fora, nos Estados Unidos como exemplo, quando o cidadão investe no imóvel, ele não investe ali para ter aluguel, ele quer proteger o seu patrimônio. Então o que ele analisa é o seguinte, nos últimos 20 anos, o que esse imóvel, qual foi a oscilação dele? Ele foi pagou a $100 mil 20 anos atrás. Se eu estou 20 anos na frente, o que ele está $100 mil? Hoje está 80, está 110 ou está 100? Se tiver 100, ele está satisfeito porque ele protegeu o patrimônio dele. Então o imóvel, além de proteger, de oferecer a moradia, o aluguel que nós temos aqui no Brasil, é a proteção do seu patrimônio. Então eu vou construir uma cena aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para poder contextualizá-los, dizendo o seguinte, aí depois nós vamos para o intervalo, eu quero ouvir a opinião dos senhores e da senhora, né? Porque agora você não pode fazer menção, se tiver uma mulher na mesa, não pode ser só senhores mais, né? Mas colocar da seguinte forma, nós tivemos em 2014 a realização da Copa do Mundo, o que houve investimentos altíssimos e mostra-se que todos os países que tiveram Copa do Mundo antes, no ano posterior passaram de crises financeiras. Segundo, nós tivemos algo que ainda não foi totalmente superado, que é a questão da Petrobras, né? Que essa semana até a presidente da Petrobras foi demitida ou convidada a se retirar, né? Temos também uma questão que é chamada BNDES, que ainda é uma bomba que muita gente promete que talvez seja muitas vezes maior do que a própria Petrobras, né? Que ainda é uma caixa de Pandora, que quando abrir só Deus sabe o que vai acontecer. Nós tivemos nesse período também um período de seca, né? Desde o ano passado ainda estamos tendo, né? Mas desde o ano passado com problema energético e agora talvez entra na questão do agronegócio, lembrando que o Brasil não é um país tanto industrializado, mas é um país agrícola, né? Que vende suas commodities e exporta elas, né? Pois bem, com essa imagem nos parece apocalíptico, né? Eu quero ouvir a opinião dos senhores, o que nós podemos fazer para que 2015 seja um ano, se não de sucesso, pelo menos não seja de grandes percas. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, você não sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina, você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade, só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. De volta com o programa Negócios. Você que está nos assistindo aí pelo sinal 24
ou online pelo portal, pelo site de transmissão ao vivo, né, metropolinews.tv.br, você está acompanhando a entrevista com o empresário e empreendedor Adão Luiz de Andrade. E junto com os nossos 2 conselheiros, Roberto Elias, que representa o Sinduscom, presidiu essa instituição, e a doutora Darlene Liberato, uma das maiores advogadas em todos os sentidos. Né? Adão, nós voltamos desse bloco e eu construí uma imagem um pouco pessimista, né? Se não for um pouco realista, né? Mas nós falamos um pouquinho da realidade que nós vivemos no Brasil. Né? Esses itens que eu numerei são itens que não são corriqueiros da história do nosso país, que é um país de alta carga tributária, né? O doutor Darlene conhece uma legislação trabalhista extremamente ultrapassada, né? Arcaica, que engessa o nosso sistema, de um país de alta burocracia, né? Para você tirar uma licença ambiental, o Roberto sabe muito bem, é tão difícil construir um prédio quando tirar uma licença ambiental, quer dizer, nós temos todas as amarras que são históricos, mas além desses históricos, eu numerei outros que são esporádicos desse período. Né? E eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses itens aí. O que nós podemos e devemos fazer para que 2015 não seja um ano de prejuízo financeiro para os empresários? Debré, o que eu vejo é o seguinte, acho que essas medidas que foram tomadas agora pelo ministro Levi e por outros ministros da parte econômica, elas deveriam ter, teria que ser feito, porque o país estava realmente sem controle, como a gente escuta, qualquer um que assumisse, a gente escuta isso dos economistas, dos especialistas, e eu acho que se você aprofundar, você vai concordar. Então eu vejo da seguinte forma, ou essas medidas teriam que ser feitas agora, ou teriam que ser feitas mais para frente. E a pior coisa que existe, eu acho que no mundo dos negócios, em empresas, é a indefinição. Por pior que ela seja, é melhor você saber as regras do jogo. Então essas medidas elas teriam que ser tomadas agora. Então quem quiser investir no país, quem quiser abrir o seu negócio, fazer os seus investimentos, ele já sabe quais são as regras. Se os juros vão estar um pouco mais alterados, se nós vamos ter uma retração de aquisição do poder econômico, nós temos que estabelecer o que a gente quer. Então, mas eu acredito, Debré, que o país é muito grande. Nós temos um poder aquisitivo, temos 200 milhões de pessoas para consumir, que é uma coisa que poucos países no mundo têm, né, Roberto? E isso nos dá muita segurança e também otimismo. Então, assim, eu acho que não é o melhor momento, a gente não gostaria de estar vivendo essas medidas, como você colocou muito bem, que é a realidade. A gente gostaria de continuar, porque a gente esteve em outros momentos crescendo, né, o nosso PIB negativo. Mas eu acredito que é nessas crises, às vezes nesses momentos, que as pessoas crescem, que as empresas crescem, que o país cresce. E a lei é mudada também, né? Sem dúvida. Talvez aquela modernidade, Darlene, que nós estamos esperando na CLT, que a gente tanto almeja. Exatamente. Eu ia até te fazer uma pergunta. Obviamente você já foi empregado, já ficou do lado de cá e depois você passou para o lado de lá. Eu sou advogada trabalhista patronal, acho a Justiça do Trabalho totalmente desequilibrada, acho a CLT arcaica. Acho aquela velha frase, para o patrão, para o empregado, tudo, para o patrão, nada. Então, assim, eu te admiro porque você entrou no mercado onde a gente tinha acabado de falir Provale, onde houve a Incol, aquele horror. Eu fui advogada de grandes construtoras em Goiânia que fecharam as portas em razão de ações trabalhistas. Sem dúvida. Então, como nós não podemos mudar a CLT, infelizmente, até mesmo porque existe um jogo de interesses por trás da manutenção da CLT, do jeito que ela está de 1954, mas eu queria saber qual o segredo de você estar tanto tempo com uma legislação trabalhista tão árdua para o patrão, como você consegue controlar isso e manter essa atividade assim? E contratando tanto, né? E você colocou no primeiro bloco, exatamente. Colaboradores você tem. Olha, eu se me permite, eu costumo dizer o seguinte, que o empresário brasileiro, ele acho que é um dos melhores do mundo, porque ele consegue sobreviver. Nós tivemos momentos aí que a nossa economia, assim, hoje você estava rico, à tarde você já estava pobre, cada 3 meses nós tínhamos um plano diferente. E você viu, os executivos brasileiros, inclusive, são muito bem procurados, até para multinacionais, porque eles conseguem sobreviver. E como a doutora, você está falando, realmente é difícil. Eu vou dizer para você, eu tenho a construtora há 18 anos, hoje eu emprego 400 operários, com muito orgulho, mas não é fácil.
Além disso, desculpa, ainda tem que conviver com delegacia do trabalho, com fiscalização, com a CLT, com o empregado, com o advogado que fica na porta da obra. É um crochê. É um crochê. Então, não é fácil, Debré. Hoje você começa o seu negócio, eu acho que você tem que ficar bem claro, dos 100% que você teria, 38% a 40% são do governo, é isso? Não são as cargas tributárias? Então, o que te sobra? Te sobra, se 100% menos 38%, te sobra, se eu não estou enganado, 62%. Desses 62%, você tem que pagar, como a doutora falou, todos os encargos que estão nesse percentual, ter lucro, né? Fazer os investimentos e ainda ter retorno. Então, o que na verdade o Brasil hoje poderia estar muito melhor. Adão, você que já passou por várias crises, bem lembrado aqui na origem, no início da nossa entrevista, você passou pelo Plano Real, né? Sim, passou por uma época de Funaro. Esse sentimento que o brasileiro está tendo hoje, assim, parece que a pior crise que nós já vivemos no Brasil é um pouco de marketing, é porque não está chovendo, que nós estamos com esse sentimento que parece que é o final dos tempos mesmo. Ou já tivemos no passado situações tão graves quanto nós estamos vivendo agora? Depois dele responder, eu quero completar. Olha, Debré, é o seguinte, eu acho que assim, nós deveríamos estar bem melhor do que estamos hoje, mas em relação ao que a gente já viveu, você pode ver mesmo, hoje nós temos um país que praticamente não tem desemprego, nós estamos com um número de desemprego de 6 e poucos por cento. Isso é civilizadíssimo, né? É o que os Estados Unidos pratica na sua época boa, na sua economia boa. Então isso já é um dado muito, porque eu acho que a coisa que mais incomoda ao cidadão é a falta de emprego. Como eu disse aqui, eu fiquei 1 ano desempregado em Goiânia para poder sobreviver. Então, eu vejo da seguinte forma, eu acho que nós estamos ainda num país que tem muitas condições, muitas coisas têm que serem feitas. Eu acho que nós temos que cada um procurar, através das suas entidades, através de programas como esse que você faz, que é onde as pessoas querem crescer, querem desenvolver, nós temos que nos juntar e realmente debater. Eu costumo dizer o seguinte, a gente escuta e lê, por exemplo, o chinês, ele prepara a sua população para serem empresários, executivos. Aqui no Brasil nós estamos preparando, as crianças estão nascendo hoje para receber aí coisas do governo, né? Para não dizer que é uma esmola, quer dizer, são criados não para ser executivos. Então isso nos preocupa muito. Não é para produzir, né? Não é para produzir, não é isso, Roberto? O que você acha, Roberto? Eu queria completar que você encerrou o bloco com uma série de coisas e começou o bloco falando da demora, da burocracia e tudo. Aí eu pensei da seguinte forma, nós tínhamos um problema muito sério no Brasil até 94, a inflação, né? Corroía o salário, corroía a renda, teve o Plano Real. Nós começamos a melhorar a casa, o Brasil começou a tomar um novo rumo. E agora nós estamos numa crise tão grave quanto essa. Crise de ética, crise de roubalheira, crise de desvio. Então esse é o momento da gente começar esse 2015, pode ser histórico isso, da gente começar uma nova fase no Brasil. Por quê? São tantos problemas em todas as áreas que nós temos que sair lá na frente melhor. É impossível a gente não pensar que esse país tão grande, com tanta gente inteligente, nós não vamos sair melhor? Então nós podemos pensar em várias coisas, em reformas das mais diversas. E aí usar esse 2015, que é o que todo mundo está falando que vai ser calmo, embora a gente do mercado imobiliário acredita que muita gente vai fazer bons negócios ao longo desse ano, e entrar em 2016 com um Brasil melhor em todas as áreas, é o que eu penso. Tomara, que bom. Olha, Adão, eu quero agradecer a sua gentileza de ter vindo ao programa Negócio, né? Nós fizemos 2 momentos importantes. Um é aquilo que nós nos propusemos mesmo, contar a sua história de vida, né? Mostrar como é possível no Brasil, sim, com todas as adversidades, com trabalho, com perseguição, perseguindo os sonhos, né? Acreditando, construindo uma história limpa, é possível construir um futuro melhor do que o passado. Essa é a prova fiel disso. Então, meu agradecimento, meus parabéns a você. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu espero ter contribuído com as pessoas, com aquelas pessoas que sonham, como eu disse aqui. A gente não pode parar de sonhar, né? E acreditar nos seus sonhos e se preparar, porque a gente chega lá. Esse daqui a um tempo está chegando um livro aí dos 30 anos da imobiliária? Isso, exatamente. Nós estamos tendo pessoas que realmente conhecem a minha história e acham que ela é importante. Então, para que as pessoas vejam que é possível, que você pode começar, né, com uma sementinha, você vai plantando e aquilo pode se tornar
um bom negócio. Então, por favor, que você for lançar o livro, você está convidado a voltar para o programa. Bacana, está combinado. Vou fazer questão de vir aqui e convida a gente para o lançamento do livro também. Já estão convidados oficialmente, ao vivo. Roberto, Elias, obrigado pela sua gentileza. Volte mais ao programa Negócio, está fazendo falta, né? Sua visão sobre o mercado importante, essa pessoa tem toda a credibilidade e é um amigo meu pessoal, meu agradecimento. Fico muito feliz, Debré, e obrigado pelo convite, parabenizar o Adão por esse sucesso, por esses 30 anos aí, e mostrando o tanto que Goiânia, gente, que Goiás é bom. Você vê, é a história de sucesso em Goiânia e em Goiás, o que fortalece mais ainda a nossa convicção que nós temos um futuro muito bom pela frente. Obrigado. Doutora Darlene, agradeço a sua gentileza de vir. A gente sempre se encontra nas quartas-feiras no Hoje na Metrópole. Pela segunda vez, tem a oportunidade de receber. Obrigada. Eu queria te contar assim, uma pequena história. Nós, leigos que não somos da área, e que algumas pessoas que fazem investimento, eu estava com uma amiga e ela estava com a opção de comprar um ou outro apartamento que estava na planta, né? Sim. Aí eu confesso que eu virei e falei, eu compraria esse. Ela virou e falou assim, você viu o nome das duas construtoras? Eu falei, não. Aí ela falou, uma a gente não sabe quem é, a outra é Adão Imóveis. Então nessa eu vou de olho fechado. E isso é uma história que eu até estou orgulhosa de estar aqui podendo te contar isso. O seu nome realmente está valendo muito aqui na cidade. Parabéns. Ora, doutora, muito obrigado. E é isso que realmente faz a gente ter orgulho e acreditar. É isso que vale a pena. Né? E eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 3 filhos, doutora, e eu costumo dizer para eles o seguinte, o patrimônio que eu quero deixar para eles é isso, é a credibilidade, é o caráter, é a honestidade que nós somos responsáveis, porque dinheiro acaba, poder acaba, mas esses valores que a doutora acabou de falar, esses ninguém tira. Então vale a pena ser honesto, vale a pena, né, preocupar com a credibilidade, porque esses valores ninguém toma. Então, Ina, minha amiga Ina, estou aqui com o homem. E pode falar para ela que pode ficar tranquila, que o que for prometido vai ser cumprido integralmente. Que bom, e a gente só constrói um país melhor, gente, fazendo isso mesmo, né? Acreditando nos sonhos, trabalhando, estudando, se qualificando, né? E tendo valores como foram citados aqui, esses valores que fazem uma nação ser melhor, né? E a gente espera que esse momento de dificuldade que o país passa, de um sentimento de pessimismo, de que parece que as coisas estão se acabando, seja, como o Roberto mesmo citou, o início de um novo Brasil para novos brasileiros. Agradeço a você que escolheu nos assistir, esperamos ter respondido a sua demanda. Você que vem aí procurar informação com conteúdo e história para poder se inspirar e construir um futuro melhor, espero ter entregue esse produto a você. Obrigado e até semana que vem, um grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.